nosso líder, se podemos dizer, ele é o pastor de todas as igrejas do nosso território, assim que o manual nos ensina. E nós estamos muito felizes porque, imagina, de tantas igrejas que ele poderia estar, onde que ele escolheu estar? Conosco, com a melhor, amém ou não? Amém! Olha só, a gente tem que dar uma valorizada nossa, né, pastor? Mas a gente fica muito feliz e agradece muito a oportunidade do Senhor estar aqui conosco. Com certeza somos muito honrados por ter a presença do Senhor, sabendo das inúmeras responsabilidades que o Senhor tem. Que Deus te use e continue sendo uma bênção como tem sido. Muito obrigado, pastor Dionei, pela apresentação tão especial. Fico até assim desconcertado, né? Uma pessoa tão gentil, tão especial, e para mim que é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, partilhando desses momentos de oração. Parabéns pelo envolvimento de todos, fico muito feliz ao ver a recepção funcionando bem, com pessoas sorridentes, desbravadores, ajudando ali a tenda de oração à disposição, nos convidando para ter mais comunhão com Deus, a música especial e a presença de todos nessa noite. Continuemos buscando ao Senhor, que a nossa experiência seja semelhante à experiência dos discípulos, que naqueles 10 dias se consagraram a Deus, confessaram seus pecados, buscaram o batismo no Espírito Santo e receberam aquilo que pediram. Que o nosso pedido possa ser de acordo com a vontade de Deus e assim Ele tenha alegria em nos atender. Bom rever também o pastor Mauro e toda a liderança e também a igreja aqui do bairro Cruzeiro. Eu vou ficar em cima para apoiar a Bíblia e a revista e assim vai ficar mais fácil para mim. Alguns estão com a revista, outros não estão. Nós vamos, claro, ir seguindo o esquema aqui da revista e é semelhante a uma recapitulação da lição da escola sabatina, né? A gente estuda e depois recapitula, estuda e depois recapitula. Mas eu quero começar também convidando para ler na Bíblia um texto interessante que está aqui sugerido na página 6, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5. Se você tem sua Bíblia e puder abrir comigo, porque eu vou ler alguns versos além desses que são sugeridos ali. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala a respeito desse tema dessa noite. Aliás, deixa eu primeiro valorizar também o tema geral da revista, que é o fim. Estudar sobre o fim das coisas, estudar sobre como esse mundo vai terminar, que não é com uma guerra nuclear, não é com um grande cataclisma da natureza, não é com a interferência de extraterrestres, não é com meteoros que vão destruir tudo. A Bíblia fala que o mundo chegará ao fim porque Deus dará um ponto final na história de pecado desse mundo. Deus vai interferir. Nós precisamos compreender como é esse fim. E a revista dos 10 dias vai focar nessa resposta, como será o fim do mundo. E o tema de hoje, dia 23 de fevereiro, o futuro profetizado. Eu convidei você para abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia não vos apanhe de surpresa como ladrão. Verso 5, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. O apóstolo Paulo nessa parte também fala a respeito do dia da volta de Cristo Jesus, do fim de todas as coisas, e ele diz, o mundo está em trevas com relação a esse tema. Muitos não sabem que Jesus vai voltar. Certa vez fizeram uma entrevista, você acha que Jesus vai voltar? E muitos responderam assim, acho que não, porque se ele voltar aqui de novo, vão matar eles de novo. O mundo está tão violento, o mundo está tão mal, vão matar ele de novo. Veja como as pessoas não compreendem que quando ele voltar, ele não vai voltar como um menino indefeso, não vai voltar como o homem de dores, não vai voltar para ser traído, não vai voltar para ser condenado por um tribunal injusto,
não vai voltar para ser crucificado, ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai voltar como juiz de todas as coisas, ele vai voltar para dar a sentença, para uns a vida eterna e para outros a morte eterna. Mas o mundo está em ignorância com relação a isso. O mundo não percebe, eles estão preocupados com a economia, estão preocupados com os negócios, estão preocupados com o comer e beber, estão preocupados com os seus prazeres, estão olhando apenas para si mesmos. Alguns estão preocupados até mesmo com coisas da natureza, mas não com Deus que criou a natureza. Alguns estão fazendo discursos de proteção ao ecossistema, mas não estão preocupados em adorar aquele que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Há uma diferença nas questões do mundo. Nós, todavia, diz o apóstolo Paulo, nós não estamos em trevas. Nós sabemos que qualquer discurso humano é simplesmente um discurso materialista, centrado no homem, e não é revelação da palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi minoria, mas sempre esteve certo. O povo de Deus sempre foi mais fraco, mas no final sempre venceu. O povo de Deus sempre foi esquecido pelas pessoas que conviviam ao seu lado, mas no final eles são aqueles que são lembrados, porque na Bíblia estão nomes de pessoas que o mundo não reconheceu, e do mundo todo vão estar no livro da vida os nomes que vão durar eternamente. O mundo não valoriza essas pessoas que servem a Deus, mas são esses nomes que estão escritos no livro da vida. A lição, ao falar sobre o futuro profetizado, nos convida a termos uma compreensão correta da história, uma compreensão correta. Sabe que você pode já ter sido enganado por alguém que chegou e te contou uma história. Ele contou uma história com um ponto de vista, e você era amigo daquela pessoa, você confiava nela, e você acreditou naquela história, e de repente chega uma outra pessoa e fala o ponto de vista dela, e você agora percebe, olha, se for desse jeito mesmo, então aquela pessoa que me falou primeiro não tem razão, quem tem razão é essa. E até quem diz assim, tem a verdade da pessoa A, tem a verdade da pessoa B e tem a verdade verdadeira, porque cada pessoa pode falar a respeito do seu ponto de vista. Bem, então onde está a verdade verdadeira, amigos? Não está naquilo que os homens dizem, está na palavra de Deus. Quer saber a história? Busque a palavra de Deus. Quer saber a história real da criação do mundo? A ciência pode dizer de um jeito, a mitologia pode dizer de outro jeito, as tradições podem dizer de outro jeito, mas a verdade verdadeira está na palavra de Deus. É nela que nós devemos buscar. Veja o que diz na nossa revista, página 7, nessa parte mais cinza, do lado esquerdo da página 7, tem o subtítulo Estudo da História. Lá no final dessa parte mais cinza, Estudo da História, diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos de reforma e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Esse trecho fala sobre a cosmovisão adventista. O que é cosmovisão? É uma maneira de nós entendermos as coisas. É uma visão cosmo, é uma visão grande, é uma visão ampla. E qual é a cosmovisão adventista? Qual é o plano de fundo que faz com que a gente observe os acontecimentos e tome uma posição? É o que diz aqui. O progresso dos acontecimentos e as nações estão se mobilizando para o combate final do grande. Amigos, o pano de fundo, o contexto para nós entendermos toda a história desta terra se chama o grande conflito. Essa terra foi criada no contexto do grande conflito. Satanás já tinha pecado lá no céu. Adão e Eva tiveram que decidir entre seguir a Deus ou seguir
a serpente? Obedecer a palavra de Deus ou obedecer a opinião, a sugestão da serpente? Desde o começo da história dessa terra, o que é que está por trás de todas as decisões? É o grande conflito. Alguém pode dizer assim: eu sou neutro, eu não vou me envolver, para mim tanto faz, eu nem acredito em Deus, nem acredito em Satanás, eu sou eu mesmo. Bom, essa pessoa que pensa que é neutra, ela já está de um lado, porque Jesus falou: quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Amigos, pode até ter um muro para as pessoas dizerem assim: eu estou em cima do muro, mas o muro quem construiu foi quem? Foi o diabo. Então quem está em cima do muro já está do lado do inimigo. A gente precisa se colocar do lado de Deus, porque o contexto de toda a história é o grande conflito entre o bem e o mal. Tudo que você fala, tudo que você faz, todas as coisas que acontecem nesse mundo estão no contexto do grande conflito, e as pessoas estão se decidindo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, todo o tempo. Volte um pouquinho nessa parte cinza ainda. No segundo parágrafo dessa parte cinza está escrito assim: nos registros da história humana, o crescimento das nações, a ascensão e a queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e das façanhas do ser humano. O desenvolver dos acontecimentos parece, em grande parte, determinado por seu poder, capricho ou ambição. Na palavra de Deus, porém, a cortina é afastada e contemplamos em todas as dimensões e em toda a marcha e contramarcha das paixões, do poder e dos interesses humanos, a força de um ser misterioso que executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua própria vontade. Interessante isso. Isso que esse texto quis dizer assim: que nada nesse mundo acontece que não seja permitido por Deus. Jesus falou isso em outras palavras. Ele disse: está vendo esses pardaizinhos aí voando? Naquela época as pessoas eram muito pobres. Os judeus eles não tinham a soberania nacional, eles eram pobres. Então eles comiam pardais. Quando estavam com fome, ia lá, atirava, fazia uma arapuca, comia pardal. E aí Jesus falou: está vendo esses pardais? Nenhum deles cai por terra sem que o Pai Celestial permita. Nenhum deles. Você acha que é o caçador? Você acha que é a criança com fome? Você acha que é o menino travesso que vai lá e simplesmente mata? Nenhum deles, diz Jesus, cai por terra sem que o Pai Celestial permita. Agora, se isso é até para o pardalzinho que não tem inteligência, quanto mais nos destinos das nações. E aí a gente precisa fazer diferença de uma coisa: nem tudo aquilo que Deus permite é aquilo que Ele sonhou, desejou, quis de coração para aquela pessoa, porque Deus ama a todos. Agora, Ele permite, mesmo que ele sofra com aquilo. Assim como um pai, às vezes vê que o filho está tomando a decisão errada, mas se o filho já é adulto, o pai aconselha, o pai diz. Como o pai do filho pródigo, ele até cede a herança, mas era o que o pai do filho pródigo queria? Não, jamais. Mas ele permite, assim é Deus, ele permite. Então vamos pensar em situações atuais. Covid, foi Deus que quis? No sentido de ele planejou isso? Não, mas ele permitiu? Sim, porque ele tinha ainda um propósito. Muitas pessoas foi só lá no hospital que se lembrou de Deus. Ele ainda tinha um propósito. Isso revelou que o ser humano é tirano, quer limitar a liberdade dos outros, quer proibir até o indivíduo de trabalhar, quer fechar igrejas. Isso mostrou muito do que vai dentro da ambição e do desejo de manipulação humana. Deus permitiu para que isso ficasse claro. Está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia. Foi Deus que quis, no sentido de Deus desejar a morte? Não. Mas Deus permitiu? Sim, Deus permitiu.
Porque o mal precisa amadurecer. O mal precisa se revelar mal, para que as pessoas se afastem do mal. E Deus permite para mostrar o que vai no coração de alguém e para deixar claro para todo o universo que ir contra a vontade de Deus nunca é bom. Nunca é bom. A guerra não é plano de Deus. E toda violência e toda hostilidade não vem de Deus, vem do mal. Mas Deus permite para que o mal se identifique como mal. Veja uma frase de Ellen White, ela diz assim: Deus envolveu esse mundo em uma atmosfera de graça tão real como o ar que a gente respira. E é por isso, Ellen White diz, é por isso, por essa atmosfera de graça que inunda o mundo como o ar que a gente respira, que nem tudo de ruim acontece. Porque se não fosse a graça de Deus, a interferência divina, segurando para que o ser humano não fosse tão mal, impedindo que acontecesse mais acidente, mais tragédia, mais maldade, mais violência, amigo, esse mundo já teria chegado ao fim. Mas é exatamente essa graça que às vezes cega a gente. E a gente pode até imaginar: Deus não existe. Se Ele interferisse mesmo, não estaria assim. A graça de Deus elimina esse mundo. Agora, veja mais esse texto. Esse texto diz, amigos, que nos registros históricos pode estar falando assim: Alexandre o Grande foi um grande guerreiro, ele planejou conquistar o mundo e ele conquistou. Mas na verdade há um Deus que tinha um plano. Veja um plano mais fundo. Ela vai te diz assim: Deus, Ele permite que certas nações dominem o mundo. Sabe por quê? Porque precisa ter alguém liderando para limitar o mal. Porque sem organização, sem governo, quando chegasse a uma anarquia, aí sim seria confusão pura. Veja como estava o povo de Israel quando estava sem liderança. O texto de Juízes diz várias vezes: não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais direito aos próprios olhos, e só era coisa ruim, só era injustiça, só era maldade. Então o que Deus faz durante a história? Ele vê, tem que ter um povo que domine para refrear, para colocar ordem, para só um dominar e para não ficar numa confusão generalizada. Mas só que Deus fazia o seguinte: olha só, tinha ali um povo muito pequeno, que não era assim muito inteligente, muito expressivo. Morava numa pequena vila chamada Babilônia. Deus viu que quem dominava antes deles eram os assírios. E os assírios se tornaram muito cruéis. Os assírios, eles tinham um domínio muito tirano do mundo. Por exemplo, se eles não gostassem de alguém, sabe como era o método de tortura deles? Por exemplo, eles pegavam uma faca, um estilete ou algo cortante e faziam um cortezinho aqui e começavam a tirar a pele da pessoa. E ia sangrando, e é uma dor horrível. Eles iam tirando a pele do indivíduo e com torturas horríveis. Sabe como eles faziam? Eles pegavam e tiravam uma falange do dedo, depois outra, para a pessoa ir morrendo aos poucos. Deus disse: está demais. Eles acham que são fortes demais, eles acham que dominam demais, e eles se tornaram maus demais. Deus pegou uma vilazinha, Babilônia, e fez aquele povo crescer e derrotar os assírios, e eles tiveram um domínio menos mau, mas ainda eram maus. Porque o que eles faziam? Eles iam lá, dominavam e pegavam o povo e levavam para lá, como o povo de Judá, que foi pegado de Israel, foi levado para Babilônia, cativo. Mas os assírios eram piores. Sabe como os assírios faziam? Não levavam o povo inteiro, dividia assim: 10% vai para cá, 10% vai para lá, 10% vai para cá, 10% vai para lá, e 10% daquele povo vem para cá, e misturava tudo, porque onde há muita mistura, não há união, não há força. Interessante. Os babilônicos pelo menos mantinham a possibilidade de manter as tradições do povo, a unidade. Saiu daqui, foi para lá. Mas eles também foram se tornando maus. E daí o que Deus fez? Deus falou: olha, eles estão dominando demais. Veja aí Nabucodonosor dizendo:
quem construiu isso foi eu com o meu grande poder. E veja o Belsazar adorando os ídolos e se exaltando. Deus falou, chega. E Deus pegou pequenas cidades da Grécia, que viviam mais brigando entre si, e levantou esse homem. E então veio, aliás, antes da Grécia, Medo-Persa. Só corrigindo a história. Deus pegou os medos e os persas. Deus levantou um homem, até tem falado na nossa lição também. Deus levantou Ciro, um grande guerreiro, e era um homem justo, bom. Os medo-persas dominaram, mas com o tempo eles foram se tornando também maus. Aí Deus levantou Grécia, aí Deus levantou Roma, e Deus foi permitindo a sequência de nações dominando o mundo, para que nenhuma dominasse sozinha muito tempo e não se tornasse má demais. Não foi o gênio de Alexandre, não foi o gênio de outros grandes guerreiros, foi Deus determinando a história. E agora traga para a sua vida, meu irmão. É Deus que conduz a sua vida. Ele sabe cada passo que você dá. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Ele sabe cada pessoa que faz influência. E Deus coloca perto de você pessoas boas para despertar o seu coração, para que você possa tomar decisões boas. Ninguém que se perder vai poder dizer assim: nunca ninguém me advertiu, nunca ninguém me falou. Deus dá oportunidade para todos. É Ele, diz a Bíblia, é Ele que estabelece reis e remove reis. Ele sabe o profundo e o escondido. Ele vê o que está nas trevas, porque Ele é a verdadeira luz. Amigos, o nosso Deus é assim. Não é o homem que domina, é Deus. Por isso, Deus tem tanto interesse em que a gente compreenda a história. Que a gente compreenda a história. Veja essa frase da página 7, também agora na parte mais clara, depois do subtítulo Grande Pecado. Diz assim: a majestade do céu em pranto, o Filho do infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Essa cena encheu de espanto o céu inteiro. E aqui está falando de Jesus chorando no jardim do Getsêmani, também chorando quando estava sobre Jerusalém, vendo aquela cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis... obrigado até por colocar ali, assim fica mais fácil. Quantas vezes eu quis abrigar vocês, como a galinha recebe seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus ficava angustiado com as pessoas não entendendo o que estava acontecendo naquela época. Imagine, ele estava ali, era Deus com eles, era oportunidade de vida, de salvação, de mudança completa, mas eles não entenderam. Amigos, será que as pessoas de hoje também não entendem? Será que Deus está dizendo: presta atenção no que está acontecendo, eu permiti que isso acontecesse para os seus olhos se abrirem? Amigos, cada vez mais Deus mostra, Deus se revela para os nossos olhos se abrirem. Há pessoas que são iludidas, elas são iludidas: não, tanto faz, não é? O que vai acontecer, tanto faz. Amigos, não é tanto faz. É bem verdade, vamos ser bastante claros e respeitosos, é bem verdade que a maioria dos governos do mundo não fazem a vontade de Deus, não fazem. Agora, por que Deus permite que às vezes até o mal prevaleça? Para ensinar o povo de Deus algumas coisas. Primeiro, para ensinar que a nossa esperança não pode estar nesse mundo, não pode estar. Esse mundo vai de mal a pior. Mas também a Bíblia tem uma frase muito interessante que se repete a cada momento de decisões civis. Sabe qual é a frase? Deus permite isso para testar o que está no coração. E então, o coração humano. Será que o ser humano tem um coração que aprecia comodidades, prazeres, coisas desse mundo, mas junto vem com ideologias que são a favor de aborto, ideologia de gênero, coisas assim? Amigos, o mundo pode fazer a decisão errada, mas ai daquele que aprova, que apoia, que promove esse tipo de decisão errada. Está entendendo que cada momento de decisão vai no nosso coração? Jesus está dizendo: você não percebe isso?
Essas coisas vão acontecer. Jesus disse: é certo que essas coisas vão acontecer, mas ai daquele por quem elas vierem. Estão entendendo isso? Deus permite em cada ocasião que a gente avalie todas as coisas, mas nós somos responsáveis pelas nossas decisões. É claro que a gente não muda, mas é claro que Deus leva em conta o que é que a gente apoia ou reprova. Qual é a nossa atitude diante de todas as coisas? Isso mostra o que vai no nosso coração. Por que Deus permitiu Israel ter fome? Por que permitiu passar pelo deserto? Está escrito na Bíblia, para testar o seu coração. Cada decisão testa o nosso coração. A gente tem que estar aliado com aquilo que é o menos pior quando é uma decisão que é obrigatória a se tomar. Mas quando são decisões morais, nós temos que estar diante do lado certo e apoiar aquilo que é justo, apoiar aquilo que é correto. Amigo, veja como está o mundo hoje. Aqui, no final da página 7, tem o subtítulo Dia de Surpresa. Ajusta ali para nós também, Dia de Surpresa. Olha só que interessante, dia de surpresa. O mundo não está hoje mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador em relação a Jerusalém. Independentemente de quando vier, o dia do Senhor chegará de surpresa para os ímpios. Isso é muito interessante. Sabe, amigos, veja só o que aconteceu. No tempo do dilúvio, Noé pregou, mas as pessoas acreditaram? Não. Agora, Deus não avalia a fidelidade com base no sucesso. Deus avalia a fidelidade com base no testemunho. É muito diferente. Então, Noé deu testemunho, ele foi fiel e pregou. Não importa se o mundo não creu. Agora, se Noé só fosse fiel, mas não pregasse, ele teria feito toda a sua obra? Nós temos que ser fiéis para dar o exemplo, mas nós temos que pregar para influenciar. E agora, se a pessoa vai decidir ou não, a responsabilidade é dela. Mas cabe a nós darmos o exemplo e pregar. Agora, as pessoas não acreditaram no dilúvio. Veja, na época de Jesus agora, o próprio Jesus estava ali, os discípulos estavam ali, eles pregaram e deram exemplo. Jerusalém se converteu? Não. Mas os discípulos cumpriram o seu ministério, Jesus cumpriu. Nós hoje devemos viver dignamente e pregar o Evangelho. Mas aqui Ellen White diz, o mundo não vai ser diferente. A maioria das pessoas não vai acreditar. Mas nosso sucesso, mas nossa aprovação diante de Deus não é medida pelo sucesso. Nossa aprovação diante de Deus é medida pelo nosso testemunho. Se nós fizermos o que é certo, formos leais a Deus, ensinarmos a verdade, não nos aliarmos com coisas profanas desse mundo, mas seguirmos aquilo que é certo, para Deus está bom. Agora, continuando a frase, olha só, agora é mais importante. Diz assim: a vida estará seguindo a sua rotina. As pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio, na ambição de ganho. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo, e o povo estará sendo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite, rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos indiferentes e perversos, e de nenhum modo escapará. Interessante. Ellen White diz: como foi no passado, vai ser agora. Como foi na época do dilúvio, vai ser agora. Como foi na época de Jesus, vai ser agora. E ela cita duas palavras bem interessantes. Aqui nessa página 8, no começo, citou a palavra cultura. Lá em cima, olha só, é a cultura. Interessante. Você já parou para pensar nisso que a Arte disse? Que a cultura é uma das coisas que cegam a vista das pessoas? A cultura que está aí nas músicas populares, a cultura que está aí nas festas de carnaval, a cultura que está aí nos prazeres desse mundo. Amigos, nós não devemos ser influenciados pela cultura do mundo, nós temos que ser influenciados pela cultura do céu.
E tem gente, e a Ellen White diz na página anterior, que é o progresso desse mundo, não é? O progresso desse mundo e a cultura. A última palavra da página 7 falou progresso, e a primeira da página 8, cultura. Progresso e cultura. O progresso quer dizer assim, olha, tem que esquecer do passado. Sabe esse negócio que seu pai falou, que tem que esperar até o casamento? Não, isso é coisa do passado. Agora, amigo, você tem que ser progressista, você tem que pensar no futuro. Isso é coisa de velho. É a sociedade machista, é a sociedade desse jeito aí que está toda ultrapassada. Amigos, Ellen White cita essas coisas, progresso e cultura, como palavras proféticas para nosso tempo, onde essa palavra progressismo e cultura é muito usada justamente por defensores daquilo que não é bom, daquilo que não vem de Deus. Nós devemos ser pessoas que não estão interessadas no progressismo do mundo e nem na cultura do mundo, mas nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Amém. Lá do Gênesis, do que Deus disse, homem e mulher, do que Deus disse, lembra-te do sábado para o santificar, do que Deus disse, faça o que eu digo. Nós estamos baseados em algo que está lá no passado, desde a criação, do mesmo Deus, do passado, do presente e do futuro. Essa é a vontade de Deus, esse é o ideal de Deus para nós. Agora, como último ponto, eu destaco o que é mais importante do estudo, e a lição desse dia falou algo bem interessante para nós. Diante de tudo isso, qual deve ser a conclusão? Estamos no contexto do grande conflito, toda a história humana é assim, sempre a maioria da população tomou a posição errada. Deus sempre advertiu, o povo de Deus não está em trevas. Nessa época final, a questão de progressismo e cultura estarão como palavras-chave, dirigindo pessoas para o lado errado. Mas agora, o que nós devemos fazer? Então, veja só a parte de aplicação. Diz o seguinte, na página 8, a parte branca, aplicação. A verdadeira felicidade é encontrada na comunhão com Deus. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. Que a sua oração seja: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus projetos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo. E que tudo que eu fizer seja operado por ti. Que oração bonita, não é? Diante de tudo, amigo, diante de tudo, se lembra disso. Consagre-se a Deus. Consagre-se a Deus todas as manhãs. Dobre o seu joelho. Entregue sua vida para Deus. Confesse seus pecados. Peça para Deus te abençoar. Peça para Deus te batizar com o Espírito Santo. E eu tenho certeza de uma coisa: quando você orar assim, Satanás já vai ter uma certeza: esse vai ser um dia difícil para mim, porque aqui está se levantando uma testemunha fiel de Jesus. Amém. Aqui está se levantando alguém que vai defender os mandamentos de Deus. Amém. Aqui está se levantando alguém que vai dizer não ao progressismo, não à cultura, não às ideologias profanas desse mundo. Aqui está se levantando alguém que colocou Deus em primeiro lugar. Quando você se levantar dessa maneira, entregando seus planos para Deus, entregando sua vida para Deus, consagrando o seu futuro para Deus, você vai se levantar trazendo problema para o inimigo e trazendo alegria para o céu. Amém. Deus vai falar para o seu anjo: fica ao lado dele, acampe-se ao lado dele e o proteja, porque ele é uma fiel testemunha. Amém, Deus vai estar ao seu lado. Deus vai estar acampado contigo. Deus não vai te abandonar. E mesmo que coisas ruins aconteçam, até no sofrimento você vai dar testemunho de Deus. Amém. E as pessoas vão olhar e vão dizer: como pode? Se tudo dá certo, ele louva. Se tudo dá errado, ela louva também. Se tudo vai bem, ele está feliz. E se tudo vai mal, está feliz também. Como? Aí você poderá dizer como Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já tive muito, já não tive nada, já tive abundância, já passei fome. Mas tem uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu estou com Deus, eu vou vencer. Amigos, é isso que é mais importante. Nesse panorama do grande conflito, nós temos que entender que a nossa batalha principal é estar do lado de Deus e ficar juntinho de Deus.
eu quero terminar fazendo um apelo, já chamando a Karina para cantar. Você aceita, nesse grande conflito, se posicionar do lado de Deus, se posicionar do lado da palavra de Deus, da verdade de Deus, se posicionar do lado daqueles que vão enfrentar a besta, o falso profeta, toda confederação do mal, mas vão estar junto com Cristo para vencer, se consagrando a Ele verdadeiramente e enfrentando o que for necessário pela fé para vencer. Você aceita isso? Posso ver a mão? Amém. Então, se você aceita de coração e já levantou a mão no decorrer desse hino, que é uma oração que você vai meditar também, então você vai poder se colocar em pé, declarando para Deus: Senhor, assim como eu vou ficar em pé hoje aqui nessa igreja, eu quero estar em pé quando Cristo voltar. Amém. Eu quero estar em pé quando Ele voltar em glória e majestade. 1000 vão estar caindo do meu lado, 10.000 à minha direita vão estar querendo se esconder, outros vão estar pedindo para as rochas caírem em cima deles, mas eu, Senhor, quero estar em pé, olhando para o céu e dizendo: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Amém. Ele nos salvará. Amém. Se você tem essa convicção no coração, então no decorrer desse hino, se coloque em pé. E se lembra também de orar pelos seus 5 amigos. Se lembra também de orar pela sua família, porque Deus vai agir. Amém, Deus, Senhor. Vai agir. Amém. Eu tenho certeza. Amém, Senhor. Seu pai?
amigo, nesse grande conflito, nessa batalha do dia a dia, muitas vezes nós erramos e às vezes até mesmo lutamos do lado errado. O amor de Deus nos perdoa. Amém, Senhor. Nós precisamos sentir a graça de Cristo, o perdão de Cristo, a restauração de Cristo. Muitas vezes o grande conflito faz com que pessoas que nós amamos percam. O nosso desafio é, mesmo reprovando os erros, continuarmos amando as pessoas. Amém, Senhor. E declarando isso de forma cheia de fé. É poderoso quando um pai e uma mãe olham para um filho rebelde e diz: filho, você não está fazendo certo, mas eu amo você. E eu sei que pela graça de Cristo, você um dia vai se arrepender e voltar para o caminho de Deus. Amém. É poderoso quando um amigo olha para um amigo e diz: o que você está fazendo não é certo. Pela palavra de Deus não é certo. Mas eu amo você, eu respeito você. E eu vou orar constantemente para o Espírito Santo tocar o seu coração para você se arrepender e mudar. Amém, Senhor. Eu creio que vai ser possível. É poderoso quando uma mulher diz isso para o seu marido. É poderoso quando o marido diz isso para a sua mulher. Amar incondicionalmente. Reprovar toda conduta errada. Mas crer no perdão de Deus e na graça de Cristo. E que se a pessoa abrir um pouquinho, é Deus que faz toda a obra. Amém, Não Senhor. vamos perder nem a moral, nem a fé, nem a esperança, porque Deus precisa de pessoas assim. Amém, Senhor. Que sejam firmes, sabendo a diferença entre o certo e o errado, mas muito envolventes e amorosos para trazer as pessoas para o lado certo. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor conhece a história. Não apenas conhece a história, mas o Senhor conduz a história. É verdade, Senhor. A tua palavra afirma que é o Senhor quem estabelece reis e remove reis. A tua palavra diz que é o Senhor quem tem o mundo em suas mãos e tem um plano maravilhoso para cada uma das criaturas que o Senhor fez. Nós somos pessoas que te aceitaram e passamos a ser filhos de Deus através da fé. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós te pedimos, ó Deus, pela graça de Cristo, pela bondade e misericórdia, pelo sangue derramado, mantenha o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Também, ó Deus, nós te pedimos, nós estamos orando por amigos, estamos orando por pessoas que são parentes ou vizinhos conhecidos. Bondoso Pai, algumas dessas pessoas estão tão distantes de Ti, nem pensam no Senhor, zombam dos cristãos, estão se deleitando nos prazeres do pecado. Ó Deus, nós te suplicamos, invade essa vida, expulsa as trevas, repreende o adversário, para que essas pessoas possam ter um lampejo de lucidez, para que elas possam compreender o teu amor por elas, e que, como diz a tua palavra, que a tua bondade as conduza ao arrependimento. Amém, Senhor. E que elas possam compreender, Senhor, que o céu é muito melhor do que a terra, que Deus é muito melhor do que os prazeres do pecado, e que seguir a verdade pode ser difícil e até causar dor, mas traz muita satisfação e segurança, porque temos a certeza de que temos a vida eterna. Amém. Bondoso Pai, nós oramos por esses amigos, pessoas tão queridas, pessoas que moram no nosso coração. Nos ajude a termos coragem de chegar até elas e declarar que nós as respeitamos, amamos, oramos por ela dia após dia, que sabemos que o que elas fazem não é correto em muitas coisas, mas nós temos confiança que elas vão amadurecer,
vão abandonar o pecado e vão vir para a igreja e vão ter o nome escrito no livro da vida e vão se alegrar com o teu povo e vão um dia habitar na cidade celestial. Amém. Que nossas palavras de fé, de certeza, de ânimo, de convicção de que elas vão abandonar o pecado e estar no teu caminho, e que nós, nos colocando à disposição delas para ajudar, possam tocar o coração do Senhor. Usa-nos como instrumentos para levarmos essa palavra e para vermos pessoas se convertendo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.